Olá, a paz seja com todos. Estamos dando início à nossa escola bíblica, buscando o conhecimento da palavra e o entendimento daquilo que Deus propõe aos nossos corações. Conhecer a palavra de Deus proporciona para nós crescimento espiritual, fortalecimento espiritual e aproximação a Deus. Vamos fazer uma oração para iniciar? Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos o Teu nome e queremos, meu Deus, graça e misericórdia. Abençoe nossa vida, nosso viver, nosso ser e dai-nos o entendimento da Sua palavra, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz para a irmã Rose e toda a família, que Deus seja louvado e glorificado, e a todos os demais que já estão acompanhando ou virão acompanhar, que Deus seja louvado na vida de cada um. Estamos dando sequência à série de lições Vida Santa até a volta de Jesus, até a volta do Cristo. E hoje nós vamos para a lição número 4, que tem como título A Mensagem de Deus nos Corações. A leitura está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 16 e versículos 19 a 20. Vamos então para a leitura. Diz assim: Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes os vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus Cristo e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encher-lhes sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Amém. A paz também para o irmão Legilson, irmã Aldenira. Bom, estamos aqui diante da lição de hoje, na leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13 ao 16, e também versículos 19 e 20, que fala sobre um conflito que houve ali na igreja da Tessalônica, um conflito de entendimento depois que os judeus passaram por lá, tentando perverter o conhecimento que o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem havia ensinado aos tessalonicenses. Aqui nesse trecho da carta, do capítulo 2, o apóstolo Paulo ele coloca os judeus como inimigos dos cristãos e ressalta que eles, mesmo antes dos cristãos, eles já vinham se rebelando contra Deus. Eles mataram seus próprios profetas e mataram a Jesus Cristo. E agora tentavam, no tempo que Paulo escreveu aqui, a primeira carta aos Tessalonicenses, os judeus tentavam atrapalhar a expansão do cristianismo. Então ele escreve nessa parte da carta, orientando a igreja da Tessalônica a respeito de manter firme na fé em Jesus Cristo, no Evangelho, conforme ensinou Jesus Cristo e foi pregado por todos os apóstolos, inclusive por Paulo, Silas e Timóteo, que estavam em missão. Então, a carta ela transcorre ao redor disso, e hoje nós vamos estudar o quanto a mensagem de Deus, a mensagem da palavra, a força do Evangelho no coração daqueles que ouvem e creem.
tem que ouvir e tem que crer, né? Como também fala Tiago em sua carta, né? Não podemos ser só escutadores da palavra, mas devemos escutar e praticar, senão não muda nada em nossa vida. Conhecer a palavra de Deus e não colocar em prática aquilo que está escrito ali, valor nenhum tem. A paz do Senhor também para a nossa irmã Antônia Schaefer, lá em Humaitá, também para Luzia Santos, amém? Que Deus seja louvado e glorificado. Vamos lá, vamos dando sequência aqui à nossa lição. Esse texto que nós fizemos a leitura se divide em 3 partes, e a primeira parte, Paulo fala da eficácia da palavra, a segunda parte ele fala o ataque contra os judeus, e a terceira parte, o desejo de Paulo de voltar a Tessalônica. Então essa parte da carta que nós lemos, ela tem essas três sessões, as quais são importantes meditar para que nós possamos então compreender a plena vontade de Deus. Os cristãos ali no primeiro século, logo no início do cristianismo em Jerusalém, e na Judéia, na Galiléia e depois por outros países, já que no tempo de Paulo ele já expandia o evangelho também para a Ásia e depois chegou até Roma. O apóstolo Paulo ele relata aqui na carta aos Tessalonicenses as constantes perseguições que eram vividas pelos cristãos. O cristianismo ele sempre foi marcado de perseguição. Você, em qualquer época, até que Jesus venha, os cristãos serão perseguidos. Então você não espere uma vida sem perseguição. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer continente, em qualquer sistema de governo, em qualquer sistema religioso, haverá sempre perseguição aos cristãos. Você já tome consciência disso para que não seja surpreendido ou frustrado. E isso faz parte do cristianismo desde o princípio. O próprio Jesus Cristo foi perseguido até a morte. Os seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos, foram perseguidos até a morte. Os primeiros cristãos foram também duramente perseguidos. E hoje também não é diferente. Então, ser cristão é ser perseguido por causa de Jesus Cristo. Agora, você deve lembrar do que Jesus fala ali no Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Jesus fala que bem-aventurados sois. Jesus fala, bem-aventurados sois quando, por causa do meu nome, forem perseguidos, injustiçados e caluniados, né? Caluniados por toda a era cristã, enquanto a igreja estiver na terra, nós haveremos de ser perseguidos, né? E essa perseguição ela tem uma finalidade: matar a fé. Essa é a finalidade da perseguição aos cristãos. Os cristãos, eles são perseguidos para que possam negar a fé, para que possam recusar a fé e para que possam se distanciar do grande projeto de salvação estabelecido por Deus. Então, esteja atento que quando você for duramente perseguido, quando te humilharem, quando caluniarem, difamarem, quando tentarem contra a sua fé, é porque estão querendo matar a sua comunhão com Deus, estão querendo esfriar a sua fé, estão querendo fazer com que você perca a sua comunhão com Deus. Então esteja atento e não permita que nada venha atrapalhar o amor de Cristo que está em sua vida, né? O que pode nos separar do amor de Cristo? Uma fome, uma nudez, uma escassez, um conflito familiar, uma situação vexaminosa. O que pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós devemos permanecer ligados a Cristo, independente de qualquer situação. É muito comum você ver as pessoas culpando a Deus dos seus problemas. Nós cristãos temos que ver o seguinte: Deus não tem culpa do mal. Deus não tem culpa
das coisas ruins que nos acontecem. Aquilo que nos acontece de ruim ou são consequências dos nossos erros, pecados, né? São consequências dos nossos pecados, ou são perseguições do diabo. Então, nas duas condições, se for consequência de pecado, basta pedir perdão a Deus e abandonar o pecado, que tudo isso vai acabar, né? Basta, arrependimento é abandonar o pecado, é não praticar mais. E se for perseguição do diabo, Deus te guardará, guardará a sua fé, e você passará pela essa grande tentação, por esse momento difícil, sem abalar a sua fé, sem prejudicar a sua fé. Pelo contrário, a sua fé vai sair fortalecida, se você verdadeiramente está com Deus e está com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, aqui nessa leitura que nós fizemos, ele defende muito o poder da palavra, e ele destaca que a palavra foi pregada não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Mesmo que eram homens anunciando, mesmo que eram eles ali, Paulo, Silas, Timóteo, anunciando, a palavra ela é de Deus. Então não importa quem é que esteja anunciando, a palavra é de Deus. A sabedoria vem dos céus, o poder vem dos céus, quando a palavra é anunciada. E sobre isso o apóstolo também orienta a igreja da Tessalônica que a palavra ela é de Deus, não é de homens. Então, por que ele fala isso? Porque os judeus, eles tentavam fazer com que os tessalonicenses abandonassem o evangelho, dizendo, não, isso aí foram esses homens aí que falaram, isso aí não é palavra de Deus. Por que eles falavam isso? Porque naquele tempo ainda não estava escrito os evangelhos, né? Eles ainda usavam os profetas, ainda usavam o livro dos profetas para poder, os livros dos profetas, para poder pregar e confirmar que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Senhor. Só depois de um certo tempo é que as cartas foram circulando, as cartas dos apóstolos, e depois Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram o evangelho, e esse evangelho passou a ser reproduzido, né, dos pergaminhos. Então foi a partir de um certo tempo depois é que o Novo Testamento vem a ser apresentado a todos. No entanto, ele era apresentado só de palavras. Estava na mente e no coração dos primeiros pregadores, dos primeiros apóstolos, dos primeiros cristãos. Então os judeus combatiam porque eles pegavam lá os pergaminhos e falavam, aqui está a palavra de Deus. Agora isso é coisa deles. Então Paulo, aqui na carta aos Tessalonicenses, ele defende e fala, a palavra que nós anunciamos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mesmo que ela não esteja ainda escrita, mas é a palavra de Deus. E agora para nós, no tempo atual, essa palavra já está escrita, tanto no Evangelho, conforme Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto nas cartas dos apóstolos e quanto à visão de João na ilha de Patmos do Apocalipse. Portanto, não são filosofias vãs, não são palavras de homens, mas palavra de Deus. Nós temos que assim crer e assim praticar. Rapaz, também para minha irmã Carminha, lá em Cacoal, para minha irmã Tel, em Ji-Paraná, também acompanhando essa aula, que Deus possa abençoá-las com a palavra. Os tessalonicenses receberam a mensagem como a verdadeira palavra de Deus, mas depois que os judeus passaram por lá, perturbando a mente deles, alguns ficaram meio em dúvida. E Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, reafirmando que a palavra que eles ensinaram é a palavra de Deus. Bom, passada a introdução, vamos agora para a primeira parte da lição, que diz a palavra que opera nos corações. Parte 1, a alegria de Paulo. Capítulo 2, versículo 13, diz assim, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, amém? Recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Paulo tem certeza que aquela palavra
é a palavra de Deus. Ele que recebeu a palavra do próprio Jesus na revelação que ele teve, na visão que ele teve de Cristo ali a caminho de Damasco, e também nos 3 dias em que Cristo falou com ele e orientou sobre a palavra, sobre as doutrinas do Evangelho e sobre como deveria ser o ministério dele aos gentios. Paulo fala que os tessalonicenses receberam a palavra como palavra de Deus, e isso surtiu efeito entre eles, porque eles passaram a viver a palavra com poder. Deus operava sinais, milagres e maravilhas, porque a palavra era verdade, a palavra era verdadeira. Então é muito gratificante quando nós anunciamos a palavra de Deus e as pessoas aceitam, porque quando as pessoas aceitam, acontecem sinais, milagres e maravilhas. Quando a palavra de Deus é anunciada e as pessoas aceitam, existem grandes sinais do poder de Deus. Então, creia na palavra como a palavra de Deus e não como palavra de homens. E você também será testemunha do milagre, do poder, da glória de Deus. Deus agirá com grande poder na sua vida e na sua casa. A palavra teve efeito nos corações dos tessalonicenses e Paulo teve certeza disso. Tanto que ao escrever a carta, ele relembra aqueles cristãos a respeito do poder da palavra em meio deles. Então, a igreja da Tessalônica foi uma igreja que pôde experimentar a palavra com fé e poder, na simplicidade pregada pelos missionários que passaram por ali, Paulo e seus amigos, levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, não só em forma de palavra, mas também em forma de poder. Assim deve ser também o evangelho nos dias de hoje. A palavra deve ser pregada não de uma forma filosófica, não de uma forma intelectual, não de uma forma exegética, mas de uma forma poderosa. Quando a palavra de Deus é pregada, tem que ter poder, tem que ter sinais, a fé tem que ser operada com grande autoridade para que o mal seja dissipado e o poder de Deus seja revelado. Assim é a palavra de Deus, assim é o cristianismo. Não é palavra bonita, não é palavra filosófica, não é palavra inteligente, mas é uma palavra com poder. E a palavra com poder, ela é completa. Ela é completa. Vale a pena quando nós anunciamos a palavra de Deus e ouvimos os testemunhos, por isso é importante os testemunhos. O testemunho serve para mostrar que Deus está se agradando da forma como nós estamos pregando. O testemunho serve como prova de que Deus está aceitando o nosso ministério. Então ele opera com sinais, milagres e maravilhas. Então, se tem sinais, milagres e maravilhas, se o poder de Deus está acompanhando a palavra, é porque Deus está se agradando daquela forma de trabalhar. Deus está se agradando daquele que está sendo pregado e daquela forma de se conduzir o reino de Deus. Tópico 2, ainda do parágrafo aqui, a palavra que opera nos corações. O tópico 2 diz, a palavra é eficaz no que crê. A mensagem de Paulo foi recebida como palavra de Deus. O evangelho que ele anunciou, diz Paulo, é o poder de Deus, conforme Romanos 1,16. Então, a palavra de Deus, ela é poder, ela não é... Quando a palavra de Deus é anunciada, ela não entra só nos ouvidos. Ela entra também na alma, ela entra também no corpo, ela cura as doenças, ela cura a alma, ela traz alívio, ela traz refrigério, ela traz descanso. Então, a palavra, quando ela é anunciada, ela revela a glória e o poder de Deus. E isso é importante para nós, porque quando nós estamos recebendo a palavra de Deus com poder,
A nossa vida espiritual é outra, a nossa vida espiritual é mais constante, nada nos abala, nada nos distancia, nada nos afeta. Nós precisamos continuar firmados na graça e no poder de Deus, nós precisamos continuar firmados no poder do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra só pode ter efeito positivo nos corações e nas vidas daqueles que creem. É condição indispensável crer, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, a palavra de Deus ela é anunciada, e quando a palavra de Deus é anunciada sem distorções, haverá poder, haverá sinais, desde que creia, porque se não crer não vai ter efeito nenhum. É por isso que algumas pessoas você prega, você ora e não tem efeito nenhum. Por quê? Porque a mente dessa pessoa está fechada para a palavra de Deus. Quando você prega, quando você anuncia, a palavra de Deus ela está em silêncio. Quando você anuncia, ela entra dentro da pessoa, mesmo que seja ali silenciosamente, mas ela tem efeito, ela tem poder, ela sacode dentro da pessoa. Se existe maldição, feitiço, bruxaria, vai sair em nome de Jesus. E se a alma tiver ferida, ela será curada também em nome de Jesus. Vamos lá, imitando o que é bom, né? Segunda parte aqui da lição, imitando o que é bom. Primeiro, imitando as igrejas de Deus. No capítulo 2, versículo 14 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve assim: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus. Paulo e os apóstolos já tinham pregado em Jerusalém, já tinham pregado em Samaria, já tinham pregado na Judéia e na Galiléia, e agora expandia pela Ásia, expandia a pregação do Evangelho pela Ásia, e com isso a palavra de Deus ia se multiplicando. E os tessalonicenses, ao receber a palavra, eles passaram a imitar as outras igrejas que já existiam. A igreja em Jerusalém, a igreja em Samaria, a igreja em toda a região da Judéia, a igreja em toda a região da Galiléia e também ali na Ásia, nas primeiras igrejas que o apóstolo Paulo e seus companheiros pregaram o Evangelho, também tinha poder, tinha autoridade, tinha unção, havia fogo na oração, no clamor, na fé. E Paulo lembra os tessalonicenses a respeito disso, né? Ele fala com os tessalonicenses a respeito disso, lembrando que eles foram imitadores de outras igrejas. Então, imitar outras igrejas que atuam corretamente não tem nada de errado. Agora, o que não pode é imitar igreja que faz tudo errado, né? Agora, a igreja virou centro social. As igrejas estão virando clube social. As pessoas vão lá para interagir, para socializar, para divertir, mas cadê a palavra? Cadê a presença do Espírito Santo? Cadê o poder de Deus? Você vai saber se o Espírito Santo está ou não numa igreja através dos sinais. Se a igreja é uma igreja fria, a celebração fria, não acontece nada, você não vê milagres, você não vê sinais, você não vê maravilhas, então o Espírito Santo não está lá. Quem é que faz milagres? Quem é que opera em nosso meio? É o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portanto, quem faz acontecer em nosso meio é o Espírito Santo. Ele é o Consolador enviado por Jesus. Ele é aquele que nos traz a fé, o entendimento, a compreensão. É Ele que nos instrui, é Ele que nos alerta do pecado. Toda a obra em nosso meio vem do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Portanto, se onde você está não existe sinais, milagres, maravilhas, se o poder de Deus não é constante, se o poder de Deus não é revigorante, o Espírito Santo naturalmente não está nesse lugar. Vamos lá, aqui na lição diz assim: os tessalonicenses receberam a palavra de Deus de tal forma que puderam imitar as igrejas cristãs naquilo em que elas mais puderam dar provas de sua fé em Cristo Jesus, suportando o fogo das perseguições cruéis. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, mostra a resistência da igreja da Tessalônica contra os ataques da fé, contra aqueles que tentavam abafar a fé, esfriar a fé, trazer dúvida, trazer frieza para os corações deles, mas eles foram perseverantes, como disse Paulo aqui, né? Em capítulo 2, versículo 14, eles foram imitadores das outras igrejas na fé, eles foram praticantes de uma fé eficaz. Assim também deve ser o cristianismo nos dias de hoje, manter uma fé eficaz, né? Ser atuante de uma fé eficaz. Assim deve ser o cristianismo nos dias de hoje. Segunda parte aqui, imitando o que é bom, no tópico 2 diz: igrejas que progrediram. O maior desafio hoje para as igrejas no Ocidente é o da liberdade. Em muitos lugares, aproveitando a liberdade para dar ocasião à carne, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Veja só, o que é a doutrina da liberdade cristã? No tempo bíblico, muitos confundiam a liberdade com a libertinagem. Nos dias de hoje, muitos estão confundindo a liberdade com a libertinagem. São distintos, são diferentes. Não é a mesma coisa. O que é a doutrina da liberdade cristã? A doutrina da liberdade cristã, guarde isso em sua mente. Ela diz o seguinte: como pecadores, estamos presos ao pecado. E estando presos ao pecado, já estamos condenados com o mundo. Preste atenção. Doutrina da liberdade cristã. Como pecadores, estamos presos ao pecado. Mas, através de Jesus Cristo, somos livres do pecado. Livre do pecado. Deu para entender o que é a doutrina da liberdade cristã? Resumindo, como pecadores, estamos presos ao pecado. E com Cristo, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, estamos livres do pecado. Livres do pecado. Então, a doutrina da liberdade cristã é isso, é você estar livre do pecado, através de Jesus Cristo. Não é através de obras, não é através de boa ação, não é através da caridade. Você está livre do pecado é pelo sangue que derramou naquela cruz. Você está livre do pecado é por aquele ato naquela cruz. Ali ele representava todos nós. Assim como Adão, um homem, representava toda a humanidade e por ele entrou o pecado no mundo, Cristo ali naquela cruz, apenas um homem, também representava toda a humanidade e por ele saiu o pecado do mundo. Portanto, a doutrina da liberdade cristã é isso. Somos presos ao pecado, mas através de Jesus Cristo somos livres do pecado. O pecado já não tem mais efeito em nós. O pecado já não nos condena. O pecado já não nos escraviza. Então, essa é a doutrina da liberdade cristã. E naquele tempo, muitos cristãos confundiam liberdade com libertinagem. E nos dias de hoje tem muitos cristãos também confundindo liberdade com libertinagem. São coisas distintas. Quando você vê alguém
Errando nesse sentido, oriente, que agora você já tem um conhecimento da doutrina da liberdade cristã. Muitas igrejas não passam de clubes religiosos, diz aqui na lição, né? Onde não se vê compromisso nem santidade. Incham em número, porém não crescem na graça e conhecimento. Segundo Pedro 3,18 fala sobre isso. Que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, e não só em números. As igrejas perseguidas foram as que mais progrediram na fé e na pregação do evangelho. Os crentes perseguidos são bem-aventurados, conforme Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11, né, que eu falei agora há pouco. A introdução do sermão do monte, nas bem-aventuranças, em que Jesus fala que somos bem-aventurados quando somos perseguidos. Né? Somos bem-aventurados quando nos perseguem, porque é sinal de que Deus está conosco. Deixa eu pegar aqui Mateus capítulo 5 para mostrar para vocês. Versículo 10 e 11 diz assim, ó: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. E aqui, na carta aos Tessalonicenses, Paulo novamente lembra isso que Jesus falou ali no Sermão do Monte, na introdução do Sermão do Monte. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos, e não desanime, não se abate, não esfrie, pelo contrário, é perseguido, aqueça na fé. Se é perseguido, aviva-te na fé, cresça na fé. Porque se você é perseguido, se você é humilhado, se você é caluniado, se falam coisas horrorosas contra ti, simplesmente porque você está na fé cristã, ao invés de entristecer, você tem que alegrar. Ao invés de ficar triste, você tem que ficar feliz. Por quê? Porque isso é sinal da glória de Deus na sua vida. Isso é sinal de que Deus está contigo. Isso é sinal de que o poder de Deus está sendo revelado na sua vida. Vamos lá. A terceira parte da lição diz os opositores do evangelho. 1. A tríplice culpa dos judeus. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve assim: os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Os judeus, eles estavam perseguindo os cristãos, da mesma forma que perseguem até os dias de hoje. Os judeus estavam perseguindo os cristãos, da mesma forma que perseguiram os profetas, que falavam em nome de Deus para eles, e da mesma forma que perseguiram Jesus até a morte. Eles o mataram. Os judeus mataram Jesus. Os judeus mataram os profetas. Então, Paulo alerta aqui que agora os judeus estavam querendo matar a fé dos tessalonicenses. Os judeus estavam querendo sufocar, esfriar a fé dos tessalonicenses. E aí ele escreve essa carta para animar eles na fé, para reorientar eles, para que eles não fossem abalados com os ataques dos judeus, com aquilo que tentavam deturpar da palavra de Deus. Então, a tríplice culpa dos judeus. A primeira é que eles perseguiram os profetas, não respeitaram os profetas que vieram em nome de Deus para consertar, para orientar e para conduzi-los. A segunda culpa dos judeus é que eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Eles o crucificaram, eles o condenaram, mesmo ele sendo inocente, mas eles erraram ao matar Jesus Cristo e vieram
consequências duras contra eles. E a terceira é que eles continuavam a perseguir os mensageiros de Deus enviados por Jesus para proclamar o Evangelho. Então, não bastando ter matado os profetas, não bastando ter matado Jesus Cristo, os judeus continuavam perseguindo agora os cristãos e matando na fé, e em alguns casos até matando literalmente. Paulo mesmo foi um que comandava uma tropa que matava cristãos. Aonde eles viam um cristão reunidos, eles chegavam e matavam mesmo. Não era matando a fé, não, era matando fisicamente. Então aqui ele lembra os tessalonicenses que os judeus, além de terem matado os seus profetas, que vieram em nome de Deus, e matado a Jesus Cristo, que era o Messias, o libertador deles, eles também estavam matando e perseguindo os cristãos. Com essa atitude, dizia Paulo, eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Paulo diz isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Quando o homem da impiedade, ainda sobre os opositores do Evangelho, no capítulo 2, versículo 16 de 1 Tessalonicenses, Paulo escreve assim: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Os perseguidores do Evangelho eram vários, que todos os homens fossem salvos, que todas as pessoas foram salvas. Os judeus queriam que a salvação fosse só para eles. Eles não queriam que a salvação alcançasse a todos. Eles não queriam que a salvação chegasse a todos. Eles não estavam lutando contra os missionários, eles estavam lutando era contra Deus. A peleja deles era contra Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 31, o autor escreve assim, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Hebreus 10, 31. Portanto, terrível coisa é cair na mão de Deus. Então, o juízo daqueles que caem na mão de Deus é terrível. É terrível. Terrível. Eles foram chamados para ser povo de Deus, eles foram escolhidos por Deus, eles foram separados por Deus, mas foram extremamente desobedientes. Extremamente desobedientes. Nada diferentes de muitos cristãos dos dias de hoje. Os cristãos dos dias de hoje são chamados para ser povo de Deus na terra. Os cristãos nos dias de hoje são chamados para ser referência de Deus na terra. Mas, no entanto, muitos cristãos estão sendo vergonha, estão sendo pedra de tropeço, estão servindo de vergonha para a palavra de Deus. Então, malditos são esses e cairão na vingança de Deus, no juízo de Deus, né? Na justiça de Deus. Serão julgados por Deus de uma forma severa, porque Deus é o justo juiz. Maldito é aquele que cai na mão do Deus vingador. Maldito é aquele, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós precisamos estar acautelados quanto à nossa atitude cristã, para que não venhamos ser pedra de tropeço, mas para que sejamos bênção na vida dos outros. Então, o nosso comportamento social, o nosso comportamento como cristão e o nosso comportamento na família ou em qualquer lugar é essencial para a palavra de Deus, para testemunho da palavra de Deus, né? Então, somos escolhidos, hoje os cristãos são os escolhidos de Deus para viverem conforme o querer de Deus. Então, se você foi escolhido para ser brasileiro, você tem que viver como brasileiro. Se você foi escolhido para ser inglês, você tem que viver conforme os ingleses.
Se você foi escolhido para nascer na África, você tem que ser como os africanos. Agora, se você nasceu em qualquer lugar e foi chamado para ser cristão, aí você tem que se comportar como cristão. Esqueça até as suas origens, esqueça tudo e viva como cristão. Tenha um comportamento de cristão. Tenha práticas de vida de um cristão. Tenha comportamento e atitude de cristão. Faça isso para que você possa ser uma testemunha eficaz do Senhor. Em Naum, livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Deus demora para se irar, mas também quando vem a justiça é para valer. Tá? Não brinquem com Deus. Teme a Deus, respeite a Deus, obedeça a Deus, porque se você foi escolhido para ser de Deus, você tem que viver como Ele quer. Como Ele quer. Então, se você nasceu numa família, você vive conforme a doutrinação daquela família, né? Conforme a educação que você recebe naquela família. Então, a partir do momento que você é escolhido para fazer parte do povo de Deus, então você tem que viver como povo de Deus. O seu comportamento tem que ser como comportamento de povo de Deus. As suas atitudes têm que ser atitudes do povo de Deus. Preste atenção no seu testemunho, onde quer que você esteja. A ira de Deus caiu até o fim sobre os judeus. O mesmo Deus que é amor, em 1 João capítulo 4, versículo 16, é também um fogo consumidor, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 29, e Isaías capítulo 43, 13. Então não confunda, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é fiel, mas quando vem o julgamento dele, é um julgamento severo, porque ele é o justo juiz. Não brinquem com a misericórdia de Deus, não desdenhem da misericórdia de Deus. Sejam prudentes e cautelosos, porque quando Deus julga, ele é severo no julgamento, ele é justo, ele é o justo juiz. Os judeus sofreram as consequências da perseguição a Cristo e aos mensageiros da palavra da salvação. No ano 49 da era cristã, o imperador Cláudio expulsou-os de Roma e muitos deles foram mortos. No ano 70 da era cristã, a geração que crucificou Jesus Cristo, muito sofreu quando os romanos destruíram Jerusalém. Então, desde ali já vem o juízo de Deus. Desde o ano 49, os judeus já vêm sofrendo as consequências dos seus erros, sofrendo as consequências das suas falhas. Portanto, esteja atentos e acautelados para que vocês não caiam no julgamento de Deus. A única forma de não ser julgados por esse Deus justo, por esse supremo juiz, a única forma de não sermos julgados por ele é entregando nossas vidas ao Senhor Jesus. Porque o sangue de Jesus nos torna inocentes. O sangue de Jesus nos torna purificados. O sangue de Jesus nos torna livres. Última parte da lição: impedidos pelo adversário. Capítulo 2, versículo 18 de 1 Tessalonicenses diz assim: pelo que bem quisemos uma ou outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Como poderia acontecer tal coisa? Hein? Eles eram homens de Deus? Sim, eram homens de Deus. E sendo homens de Deus, usados com grande poder e autoridade, Satanás ainda assim tinha poderes para impedir que eles chegassem até um certo lugar para pregar? Sim. O fato de sermos cristãos
não impede que Satanás nos tente, não impede que Satanás atrapalhe nosso viver. O que ele não pode é atrapalhar nossa comunhão com Jesus. O que ele não pode é interferir na nossa comunhão com Jesus. E é o que ele tenta fazer. Ao perturbar a nossa fé, ao colocar dúvida, ao esfriar a nossa fé, ele faz o quê? Ele faz com que nós venhamos pecar contra Jesus Cristo. Os demônios, eles podem dificultar a obra da igreja, mas eles sempre serão derrotados. Você pode ver isso em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Você pode ver isso também em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, ele foi perseverante. Os espíritos que pairavam sobre a Pérsia impediram que as bênçãos chegassem até Daniel. Ele fez um jejum de 21 dias. 21 dias. E ali houve grande poder, ali houve grande júbilo. Porque Deus enviou um poderoso anjo para guerrear em favor de Daniel. Então seja perseverante, seja constante. Se algo te impede, se algo te atrapalha, se algo está impedindo a sua comunhão com Deus, se a sua fé ainda não é eficaz, se você ainda não crê o suficiente, ore mais, medite mais na palavra e jejuai. Esses 3 elementos são essenciais para o fortalecimento da fé e para a comunhão. Orar, jejuar e meditar na palavra. Faça isso para que Deus possa grandemente abençoar a sua vida, para que Deus possa abrir o seu entendimento, para que Deus possa te salvar. Quando se lê a palavra sem oração, a pessoa que não tem a vida de oração, ela lê a palavra, ela tem um entendimento filosófico. Às vezes até encaixa, às vezes até passa, mas não salva. A palavra não surte fruto. A palavra não gera resultado espiritual. Ela pode até ser bonita, ela pode até ser aos ouvidos agradáveis, mas não gera transformação. Se você quer que a palavra de Deus tenha efeito na sua vida, ore, seja uma pessoa de oração, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Ore muito, clame muito, fale muito com o Senhor. Se você está sem força, faça também jejum. Se você não consegue orar, jejue com esse propósito de ter força para a oração. E Deus vai te abençoar. Amém? E o grande resultado, a grande satisfação de anunciar o Evangelho é ver o resultado na vida das pessoas. É ver que a palavra está tendo efeito na vida das pessoas. É ver que as pessoas estão evoluindo na fé, se transformando na fé, se fortalecendo na fé. Amém? Então não sejam daqueles que ficam buscando justificativa, que ficam buscando razões. Se você é cristão, se entrega a Cristo. Não viva entre 2 senhores. Um dia está na igreja, um dia está no mundo. Um dia está fazendo a vontade de Deus, outro dia está fazendo a vontade da carne. Um dia está fazendo a vontade do Espírito, outro dia está fazendo aquilo que é bom para os seus prazeres. Ser cristão é ser separado. É estar no mundo e não fazer parte do mundo. É estar no mundo e não sentir prazer nas coisas do mundo. Ser cristão é uma alegria diferente, é uma felicidade, né? É ser completo no Senhor e não ser completo na carne, e não ser completo na vida. Ore a Deus nesse sentido, pede para Deus revelar o que ainda precisa ser mudado, peça a Deus para revelar o que ainda precisa ser tirado na sua vida, para que você seja um verdadeiro cristão, para que você seja um cristão salvo em Cristo Jesus. Que essas palavras possam te fortalecer. E para concluir, a lição diz o seguinte: o ministério pastoral é alvo de críticas, ingratidões e muitas lutas, tanto por parte
de Satanás, quanto da parte de pessoas do meio da própria igreja. Porém, os obreiros são gratificados ao verem Deus operar no coração dos irmãos, levando-os a uma vida de santidade, compromisso e serviço na obra do Senhor. Paulo considerava os crentes como sua glória e coroa. Amém? Guarde essas palavras e pratique. Guarde essas palavras e coloque em prática. E eu tenho certeza que a sua vida espiritual vai mudar. A sua comunhão com Deus vai mudar. O seu relacionamento com Deus vai mudar. Abandone o mundo. Abandone aquilo que é do mundo. Não viva entre dois senhores. A palavra de Deus diz que é impossível agradar dois deuses. Ou você agrada um, ou você desagrada o outro. Tome uma decisão. Faça como Josué. Tome uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que é servir ao Senhor? Abandonar o mundo. Estar no mundo e não fazer parte do mundo. Não sentir prazer nas coisas do mundo. Viva para Deus. Seja um adorador de Deus. Sinta prazer nas coisas de Deus. E o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado na sua vida. Amém. Oremos. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos a Ti. Queremos, meu Deus, graça e misericórdia. Opera, meu Deus, com seu poder e graça, opera, meu Deus, com sua glória e abençoa a nossa vida e o nosso viver. Dai-nos paz no coração e que a sua palavra seja viva e eficaz. Que a sua palavra tenha poder e autoridade em nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou essa aula. Coloque em prática a palavra de Deus para que a sua vida espiritual mude, para que a sua vida espiritual se transforme, para que a sua vida espiritual seja movida pela graça e pelo poder de Deus. Se você perdeu o início dessa aula, já vamos salvar e daqui a pouco você volta a ela e veja o início, amém? E se ela foi boa para você, pode ser boa para outra pessoa. Então mande o link para essa pessoa para que ela possa também ser abençoada. Deus seja louvado, em nome de Jesus.